Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer Esdras, capítulo 8 e versículo 32. Amém? A lista dos que voltaram, o título é A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então, o capítulo 8 de Esdras, e versículo 32 diz assim: E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Amém? O que Deus quer nos ensinar nesse versículo, que ele é bem pequenininho, né? E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Que Deus quer nos ensinar que Esdras e o povo haviam enfrentado uma longa viagem até Jerusalém, né? Quando finalmente chegaram, eles pararam para descansar. Por isso que o título é E viemos a Jerusalém e repousamos ali por 3 dias. Então eles pararam ali para descansar por 3 dias, né? E isso nos ensina que Deus também cuida do nosso descanso. Nem sempre precisamos continuar correndo, né? Porque nós estamos sempre correndo, né? Nós estamos sempre em preocupação, sempre tentando resolver os problemas do dia a dia e nunca paramos para descansar. Mas se nós não parar um minuto para descansar, né? Que seja meia hora, 1 hora, 2 horas, você acaba ficando estressado e mais cansado do que você está, né? Então, o que diz essa palavra? Que isso nos ensina que Deus também cuida do nosso descanso. E nem sempre precisamos continuar, irmãos, correndo, lutando e tentando resolver tudo de uma vez só, né? Então nós queremos carregar o mundo nas costas, né? Queremos tudo para ontem e o mundo não é assim, porque a hora que a gente... E os problemas não são assim, né? Porque a hora que a gente cair numa cama, aí a gente vai pensar, poxa vida, eu acho que eu corri demais. Eu deveria ter tirado 1 minuto para descansar, não ter ficado como eu estava, correndo para lá, correndo para cá e esquecendo de um descanso, porque Deus não proíbe que a gente descansa não, viu? Descanso é necessário para nós raciocinar melhor, né? Para saber o que a gente tem para fazer, qual é o próximo passo, né? Então nós devemos descansar, que é o que a palavra fala aqui, ó, esse versículo, que naquela época eles vieram a Jerusalém e repousaram por 3 dias. Nós também, o ser humano, não aguenta ficar na correria que ele está. Ou ele acaba ficando doente ou estressado com a situação. Então, o que Deus está dizendo aqui, temos que tirar momentos para também descansar, né? Porque senão não vamos conseguir fazer o que temos para conseguir, né? A nossa caminhada, continuar andando, né? Há momentos em que Deus não nos permite parar, né? E respirar e recuperar nossa força, né? Então nós precisamos parar 1 minuto, né? Respirar e recuperar as forças, porque se nesse corre-corre não vamos chegar em lugar nenhum. Vamos correr, correr, correr e ver que nada adiantou. Se você não descansar para raciocinar, para ver qual vai ser o próximo passo, você não vai conseguir correr, né? Continuar correndo. Então, Deus, talvez você esteja passando por uma caminhada difícil e pensando, quando isso vai terminar, né? Então, quando a gente está passando por um momento muito difícil, a gente faz essa pergunta assim para Deus, quando isso vai terminar, né? Porque nesse versículo aqui, Esdras, capítulo 8 e versículo 32, nos lembra que depois de uma caminhada, também existe um lugar de descanso. Todos, para todos, nós precisamos descansar. Naquela época, lá atrás, quando Jesus
estava aqui, né, no seu ministério, levando a palavra e curando, libertando. Chegava uma hora que Deus se retirava, Jesus se retirava para um lugar para ficar sozinho, né? Então, até Jesus naquela época, ele precisava também de descanso. E hoje nós somos bem fracos, né? Hoje também nós precisamos desse descanso. Nós precisamos parar de correr como nós corremos, porque tudo vai estar no seu lugar mesmo, né? Nós vamos correr, 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 voltar, tá tudo no mesmo lugar, nada vai sair do lugar. Então é o que Deus está falando. Pare para respirar e recuperar as suas forças. Filhos meus, senão vocês não vão chegar em lugar nenhum nessa correria, porque na correria do dia a dia a gente nem lembra que Deus existe, né? Mas Deus quer um momento para Ele também, viu, irmãos? Ele quer que paramos e pegamos ali um tempo para Ele. Nós somos obrigadas a tirar um tempo para Deus. Não ficar ouvindo culto, ficar ouvindo louvores, não. Ele quer também um tempo para Ele, né? Ele quer a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Então nós temos que parar um pouco e ir até a Bíblia, né? E ler. É o modo de estar falando com Ele. Ou parar um pouco e ficar nas nossas orações, né? Falando com Deus. Porque Ele fica muito grato para a gente fazer isso, né? Então vamos tirar um tempo para nós. Amém, irmãos? Porque nós somos seres humanos, né? Não tem a culpa de descansar, né? Não fica se culpando porque você precisa descansar. Descansar não significa desistir, mas às vezes significa confiar que Deus continua trabalhando. Você recupera as forças enquanto Deus está trabalhando, porque Deus nunca parou, né? Deus vem de gerações em gerações trabalhando por nós. Então, não se culpa, né? Tira um dia, tira horas e descansa. Enquanto nós descansamos, Deus continua trabalhando por você e recupera as suas forças para não ficar doente e cair no hospital, numa cama de UTI ou num leito, né, do hospital. Então, irmãos, recupera as tuas forças e tira um momento para Deus também, né? Enquanto você está recuperando tuas forças, você está falando com Deus. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje. Ele é bem curtinho. Então ele fala do descanso. Nós temos que descansar, tirar um tempo para nós também, na presença do Senhor, e um tempo para o Senhor em orações. Amém? Glória a Deus. É o que eu entendo hoje, irmãos, desse versículo. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, ensina-me a reconhecer os momentos de caminhar e também os momentos de descansar. Quando eu estiver cansada, ajuda-me a confiar que não preciso carregar sozinha. Renova minhas forças e guia meus passos, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? E não esqueça que você precisa de descanso, viu? Não só você, todos nós precisamos de descanso. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o teu dia e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém?